Opa, e aí? Esse vídeo que vocês estão a ver é uma apresentação sobre função fática, que explicaremos melhor. Infelizmente, no canto inferior da tela nós temos uma marca da água que a única forma de remover é apagando. Mas pelo menos fica uma dica aí para caso você precisar de um editor para celular. Beleza, agora vamos aprofundar no assunto. Para começar, o que é função fática? A função fática é uma das 6 funções da linguagem elaboradas pelo linguístico Raymond Jacobson. Aí, consegui. Também tem esse pedaço que foi tirado de um mapa mental que explica até mais, só para acrescentar sobre a função fática. Mas resumindo, o que é a função fática é simplesmente quando você faz ou É uma maneira de se comunicar fazendo apenas ruídos ou barulhos. E é interessante apenas parar pra pensar que se a gente fazer ruídos, as pessoas já entendem se é afirmativo ou negativo. E isso é muito interessante, que as pessoas sempre entendem, ou nem sempre. Talvez você queira saber a fonte que a gente viu para estar falando isso e que a gente leu anteriormente. Então a fonte é simplesmente fonte confia. Me desculpa, eu tô brincando com vocês. A fonte foi o próprio Google, mas sempre é bom dar uma pesquisada a mais para saber mais sobre isso. Mas é claro, tem mais ainda, pois função fática não é simplesmente um monte de ruídos. Como eu disse anteriormente, a função fática é uma forma comunicativa, que pode ser usada para afirmar ou só negar. E como vocês podem ler em cima, a função fática da linguagem é bastante marcada por expressões de cumprimento, despedida, bem como o uso de vocativos, que digam emissor, locutor, desejo chamar a atenção do receptor, ou interlocutor, para que seja mantida a comunicação. Tipo, por exemplo, rapaz, eu recebi uma carta aqui do Jorge, deixa eu ver. Alô, você está lendo? Eu comi e saí correndo. Ai, que filha da... Jorge, bloqueei na porta com você pra você nunca mais fazer isso. Tome. Eu não sei se o exemplo anterior ficou muito confuso, mas de uma forma mais fácil de entender, é simplesmente tipo, sei lá, alô, você me ouve? Compreende o que eu falei? Ou se não, como exemplo também tem o é gripe, Benegripe, que é bem fácil até, tá ligado? E as características principais é promover a interação entre as pessoas, é usado no início, meio e final de conversas, ênfase no contato e testa o canal de comunicação, então é bem simples. A função fática é simplesmente muito utilizada, talvez você nem esteja sabendo disso, e como eu disse, é interessante para reparar sobre isso. A função fática era muito usada para prolongar a conversa, se não manter uma relação. E funções fáticas não transmitem nenhum tipo de informação, pois expressões fáticas são uma expressão sociopragmática e é muito comum usar expressões fáticas no cotidiano e serve bastante para o funcionamento da adequação de comunicação, tipo no elevador, no telefone, ou são que nem o exemplo de antes que eu disse. E também muito claramente é possível perceber a função fática na oralidade. A própria entonação dos falantes pode marcar o recurso de se manter a comunicação. Na linguagem verbal escrita, muitas vezes há dificuldade em se checar o funcionamento do canal. E tipo, o Machado de Assis trabalha com essa função magnífica escrita, construindo ao longo do texto a interlocução. Então, tipo, é realmente impressionante como tá em todo lugar e a gente nem percebe. E eu recomendo vocês até procurarem umas escritas que são muito magníficas, feitas pelo Machado de Assis, pois simplesmente são muito incríveis, ainda mais a maneira que ele usa a função fática. Por exemplo, o enfermeiro. É muito interessante, eu recomendo. Se vocês quiserem que pause aí para ler e tudo mais, pois é muito interessante, senão qualquer coisa eu mando para vocês no grupo. Mas eu recomendo dar uma olhada, não apenas nesses, mas em outros escritos também. Só que daí você escolhe, ou você lê na base da amizade ou na base da violência. Mas se vocês forem lerem, eu recomendo vocês lerem também Dom Casmurro, que simplesmente muito bom também. Ou se vocês querem que pause agora, eu não sei, vai mais pela preferência de vocês atualmente. Mas geralmente, função fanática é mais uma forma de se expressar, ou com ruídos, ou se não, como eu disse, uma forma locutora. Ou se não, sei lá, tipo, o que você quer?
pega daquele lá, daquele verdinho. E eu sei que você entendeu, tá ligado? Mas tipo, só nisso já dá pra ver que realmente é funcional. Também na internet possui vários tipos de tirinha, como está sendo apresentado aí. Como dá pra ver, né, na tirinha, usa bastante o ruído e simplesmente prolongaram a conversa. Bah, parece que vem chuva. Aham, 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 aham. E dizem que a arte da conversação está morta. Agora eu quero saber, John, cadê a minha lasanha? Eu quero agora minha lasanha da Pif Paf. Aham. E eu não sei se vocês perceberam, mas da mesma forma que foi usada a função fática para prolongar a conversa, também foi usada para ser direto, pois que nem eu disse anteriormente, ela é sociopragmática, então você pode simplesmente ser direto com ela. Como a gente pode ver no primeiro quadrinho, esse figurante aí, ele falou sobre o clima que poderia talvez chover. E o John deu sua resposta direta, respondendo com aham. Só que, é claro, depois foi apenas sendo prolongado usando esse ruído. E é interessante perceber isso, até mesmo nesses quadrinhos. Pois, pra ser sério, não falava nada sobre isso no próprio quadrinho, mas lendo eu acabei percebendo isso. Se você também percebeu isso lendo, parabéns. Caso não, você não precisa de ficar chorando desesperado que nem um condenado que não conseguiu perceber. É questão de costume. E você também não precisa de ficar aqui não desesperado procurando tudo no Google. O nosso grupo tá aqui apresentando. Você pode tirar satisfação, ou se não ter suas dúvidas respondidas por nós. Mas a gente teve estudo sobre isso. E também temos o Anderson, nosso professor, que ele também pode orientar vocês melhores para saber mais sobre função fática. Temos aqui também o quadrinho do Calvin, que também tem o uso da função fática. Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Yep. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Ele desligou o celular. Que folgado! Esse quadrinho do Calvin apresenta a função fática como ruídos, como podemos ver. O primeiro exemplo, o primeiro quadrinho, pra ser sério, eu acabei gostando mais. Só que não vou deixar esse de lado, que ainda é uma função fática. Mas agora me pergunto, o que o Calvin estava fazendo ligando para os outros? Mas é melhor a gente usar esse assunto para conversa depois e debatemos depois. Pois agora temos que apresentar a função fática para vocês. Só que fica a curiosidade. E pra finalizar aqui mais ou menos em geral, o que eu tenho a dizer é simplesmente recomendações, que simplesmente não são difíceis de achar, ainda mais que a gente usa diariamente a função fática. As recomendações que eu possuo para passar para vocês são: dar uma pesquisada mais sobre, e também não apenas no Google, mas sim em fontes, em outros sites, para ter mais esclarecimento sobre a função fática. Prestar mais atenção quando você está dialogando, pois, como eu disse, é muito comum você usar a função fática. Então, cada vez mais que você presta atenção e vai percebendo mais o uso, simplesmente você vai ficando com a mente mais afiada sobre. Também, como eu disse, tem muitas escritas magníficas aí na internet, como o de Machado de Assis, e simplesmente já citei exemplos e vocês podem chegar até nós e nos contatar para pedir. E, em geral, é isso que nós temos para dizer sobre função fática. Eu achei até gostosinho e interessante fazer esse trabalho, ainda mais o vídeo. Caso você tenha gostado da animação e também do desenho, simplesmente você pode acessar as minhas redes sociais, que eu uso frequentemente para postar sobre isso. E é provável agora que eu poste por um breve período de tempo algumas coisas sobre função fática, que foi uma matéria que eu realmente achei gostosinha de fazer. Muito delícia, como o Aloysio diria. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho, foi feito com muito carinho. E demorou bastante até mesmo para editar. Então eu espero que vocês tenham gostado bastante e que vocês tenham compreendido. Caso não,
contateando até nós, que nós iremos te ajudar melhor. Então, agora será entregue as atividades e simplesmente esperaremos vocês responderem e a gente mostrará aqui como é que foi feito, como é que foi resolvido. Agora que já estou terminando, simplesmente irei. E muito obrigado por assistirem. Hey, I heard you were having a bad day. You good now?